Hoje é 1º de outubro de 2020, quinta-feira, e nós estaremos no nosso devocional de hoje, onde estamos trabalhando o tema Resolvendo Conflitos, trazendo mais uma definição de tolerância amorosa, que é o quarto pré-requisito que nós necessitamos para estabelecermos uma base que nos dá as condições para sermos bem-sucedidos nesta área importantíssima da vida cristã, visto que, como eu já tenho falado em outras oportunidades, vida cristã é relacionamento. Primeiro com Deus e depois com o próximo. Então é grande a nossa responsabilidade sermos canais de bênçãos na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós já vimos duas definições de tolerância. A primeira definição foi de que tolerância é a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus nos fez diferentes. A segunda definição diz que tolerância é distinguir entre questões pecaminosas e não pecaminosas. E hoje nós veremos a terceira definição, em que nós apresentamos tolerância como uma disposição de permitir que os outros tenham a liberdade de desenvolver e expressar seus próprios estilos de vida dentro dos padrões das Escrituras, sem julgá-las ou desprezá-las. Cada um de nós tem um estilo ou maneira peculiar de viver a vida. Nós vamos chamar isso de um conjunto de comportamentos que nos diferencia e nos distingue daqueles que estão à nossa volta. Não tem para onde correr. Nós não vamos encontrar pessoas que vão ser exatamente como nós. Alguns estilos de vida são inerentemente antibíblicos, tais como a imoralidade sexual ou o hedonismo. Outros são aceitáveis dentro do contexto das Escrituras. Uma pessoa tolerante não faz julgamentos morais de pessoas cujos estilos de vida são claramente descritos nas Escrituras como pecaminosos. Temos uma enorme liberdade como cristãos de vivermos nossas vidas com grande diversidade. Existe uma grande variedade de comportamentos, costumes e atividades das quais nós somos livres para praticar, para participar. Algumas pessoas se vestem de maneiras mais formais, outras de maneira mais casual. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me visto formalmente. É uma característica minha. A Bíblia proíbe um ou outro estilo. Alguns, por exemplo, preferem ler a Bíblia na versão Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Outros preferem a nova versão internacional. Será que é antibíblico ler uma ou outra versão? A lista poderia continuar e incluir preferências de comida, entretenimento e uso de expressões idiomáticas. A questão é, se a Bíblia não condena o estilo de vida de outra pessoa, nós também não devemos condenar. Uma passagem que fala a esse respeito e que pode trazer uma luz para nós entendermos melhor isto é Romanos capítulo 14. Ao ler os primeiros 6 versículos de Romanos 14, nós podemos notar que existe 2 tipos de cristãos identificados e 2 tipos de pecados a serem evitados. Um para cada tipo de pessoa. Vamos à leitura do texto. Romanos 14, versículos 1 a 6 diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes.
O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, não para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Você conseguiu identificar aqui os dois tipos de crentes e os dois tipos de pecado? O primeiro, existe aqui um cristão que é débil na fé. Muitas vezes nos referimos a essa pessoa como o irmão mais fraco. Essa é a pessoa cuja consciência é fraca. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 8 a 12, o apóstolo Paulo diz assim: ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti que tens ciência sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela sua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Isto é, sua consciência ainda não foi treinada biblicamente e, como resultado, essa pessoa é cheia de zelo a respeito de coisas que um cristão maduro, cuja consciência foi desenvolvida corretamente, para colocar aqui uma linguagem bíblica, pela prática tem suas faculdades exercitadas em discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa pessoa ainda não tem esta habilidade, não teve a experiência deste treinamento. Por outro lado, existe a pessoa que tem fé. Paulo mais tarde faz referência a esse tipo de pessoa, e isso é o que todos nós deveríamos desejar, almejar. O apóstolo Paulo faz referência desse tipo de pessoa como aquele que é capaz de se manter forte. E a menção disso está em Romanos 15, 1, onde nós lemos: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Agora, quanto às instruções especiais para cada um, o irmão mais fraco não deve julgar o mais forte, e o mais forte não deve desprezar o irmão que não come, conforme o texto aqui. Em outras palavras, a pessoa cheia de zelo não deveria dizer e nem mesmo pensar: como ele pode estar fazendo tal coisa? Ele não se importa com o que Deus pensa? E o irmão mais forte, isto é, que tem que evitar desprezar o seu irmão, não deveria raciocinar desta maneira a respeito de seu irmão mais fraco, pensando assim: por que ele não cresce? Eu odeio ter que limitar a minha liberdade em Cristo quando estou perto dele, a fim de não ofender os seus zelos não bíblicos. Resumindo tudo isso,
O irmão mais forte não tem zelo bíblicos, tem a consciência treinada biblicamente. Qual é o pecado do irmão forte? Desprezar o mais fraco. Agora o irmão fraco tem zelos não bíblicos. Consciência ainda não tem sido treinada a pensar biblicamente. O pecado aqui, julgar o irmão mais forte. E o resultado aqui que nós encontramos é que não deve haver a atitude, a presunção de julgar as ações ou opiniões de outra pessoa sem o respaldo bíblico, sem a autorização das Escrituras. Resumindo tudo, ser tolerante é suportar, isto é, não julgar impiedosamente ou desprezar os estilos de vida lícitos de outras pessoas, lembrando de que Deus os aceitou. Essa questão de o irmão mais fraco ou mais forte tem sido a origem de muitos conflitos ao longo dos séculos. Esse conflito continua até os nossos dias e faz parte, infelizmente, de muitos relacionamentos. Mas não precisa ser assim se nós entendermos e aplicarmos o que nós encontramos nas Escrituras. Imagine como seus conflitos seriam mais tranquilos se você verdadeiramente permitisse que os outros expressassem seus pontos de vista a respeito da vida, que pensamentos ou posições que não violam as Escrituras. Sem você, sem eu, desprezar estas pessoas ou desprezá-las, julgá-las. Imagine como seria mais tranquilo se os outros também fossem mais tolerantes com você. Estejamos, portanto, observando no dia a dia a maneira como nós estamos tratando o nosso cônjuge, os nossos filhos, os irmãos com os quais temos contato no dia a dia, e atentemos para a necessidade, irmãos, de sermos abertos a ouvir as pessoas. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.